Na paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos o nome do nosso Deus, exaltamos o nome do nosso Senhor. Temos passado por momentos tão difíceis, momentos de isolamento. Não temos condições de cultuarmos o nome do Senhor na igreja com os nossos irmãos. Temos sentido muito essa dificuldade e esse período de isolamento. E a partir desse domingo, eu trarei uma mensagem à igreja, um estudo para a igreja, um estudo breve, para que possamos manter também esse canal de comunhão e exaltarmos o nome do Senhor na meditação da sua palavra. Então peço que a igreja, a partir de agora, em todos os domingos pela manhã, dedique uma parte do seu dia para que a gente possa meditar na palavra de Deus e sejamos exortados pela revelação bíblica. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esses momentos de meditação na Tua palavra. Que ela possa alimentar a nossa vida, renovar as nossas forças, que possamos ter na Tua palavra a esperança dos nossos dias, possamos ter na Tua palavra a força para darmos um testemunho de poder, de vitória, como filhos e servos Teus. Ajuda-nos, alcança a Tua igreja, dá-nos da Tua bênção, dá-nos do Teu poder. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra segundo a Tua revelação bíblica. Permaneça conosco, nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que eu separei para nós estudarmos nesse primeiro domingo diz respeito às bases bíblicas do juízo divino. As bases bíblicas do juízo divino. E o texto-chave está em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. São dois tópicos que eu separei para que a gente entenda um pouco mais sobre essas bases bíblicas do juízo divino. O primeiro tópico é o estabelecimento de limites de tolerância para o exercício da liberdade pelo homem. O estabelecimento de limites de tolerância para o exercício da liberdade pelo homem. A Bíblia fala em juízos divinos, isso logo no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, nós vemos que há o registro de alguns juízos divinos quando o homem chega num determinado limite na prática do pecado. É o que nós vemos, por exemplo, no dilúvio, em Gênesis capítulo 6. Eu não lerei o texto todo, mas eu separei alguns versos. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 6, versos 5, 6, 11 a 13. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versos 11 a 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E o capítulo 8, verso 21, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então nós temos aí o juízo divino na época do dilúvio. E agora em Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que nós conhecemos bem, em Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21, diz assim o texto: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. E por último, Gênesis capítulo 15, versos 12 a 16, diz a palavra de Deus: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe
com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então nós vemos nesses três textos, nesses três exemplos, logo no início, no primeiro livro da Bíblia, que há um limite que Deus estabeleceu dentro da sua tolerância e da sua santidade para que o homem exercesse a sua liberdade. E quando o homem atinge esse limite, então Deus vem com juízo sobre a humanidade, e é o que nós temos nesses três exemplos no livro de Gênesis. O homem, fruto da criação divina, não exerce sua liberdade de maneira ilimitada ou irrestrita. Se, na vida civil, estamos subordinados a regras que disciplinam a convivência em sociedade, a Bíblia Sagrada também nos revela que na vida espiritual o homem também está sujeito irremediavelmente a limites impostos por Deus. A vida civil resulta da vida espiritual. Em sua administração celestial e em seu domínio absoluto de todas as coisas, Deus fixou limites para a atuação do homem debaixo dos céus, os quais, uma vez atingidos, atrai seu juízo santo, justo, reto e verdadeiro. Os juízos de Deus, mencionados acima, foram registrados já no primeiro livro da Bíblia como exemplos de punição do pecado. Veja o que diz Moisés no capítulo 32 de Deuteronômio, verso 4, um texto que nós lemos com bastante frequência. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Nós temos no exemplo de juízo sobre o dilúvio, Sodoma e Gomorra, os cananeus, lá em 2 Pedro, capítulo 2, veja o que diz o texto. 2 Pedro, capítulo 2, veja como Pedro usa o exemplo dessas histórias para ilustrar o juízo de Deus. Então veja o que ele diz em 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então veja que esses exemplos de juízos em relação aos ímpios são exemplos de condenação, mas em relação a nós, como diz o verso 9, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então ele sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo e também sabe livrar da provação ou desse período os impiedosos. Então nessas histórias nós temos uma reação em relação aos justos e uma relação em relação aos ímpios. Também em Judas, capítulo 5, não, versos 5 a 7, né? É um capítulo apenas. Judas, versos 5 a 7, diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne,
são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, o que nós vemos desde o início é que Deus, ele exerceu o juízo, a sua justiça, quando o homem chega num limite de pecado. Por isso, esse primeiro tópico, o estabelecimento de limites de tolerância para o exercício da liberdade do homem. A liberdade do homem, eu repito, não é ilimitada, ela não é irrestrita. O homem tem uma certa autonomia, o homem tem uma certa liberdade. Mas quando ele atinge os limites dessa liberdade, os limites dessa autonomia e toca em Deus, ele sofre punição, ele sofre castigo. Mas é evidente que a igreja está nesse contexto e ela precisa ser preservada dessa punição e desse castigo. Embora também estejamos nesse período de isolamento, período de restrições, e Deus tenha misericórdia da sua igreja, mas essa aprovação em relação a nós é para a nossa glória, para a nossa vitória, para o exercício da nossa comunhão, da nossa vida com Deus em oração, na leitura da palavra. Então, no que diz respeito a esses juízos, há um propósito em relação aos ímpios, há um propósito em relação aos justos. Deus sabe reservar para o castigo os ímpios, mas também Deus sabe livrar da aprovação os justos. Então não se preocupe no que diz respeito à competência de Deus a nós que somos a sua igreja, porque Deus sabe cuidar daqueles que são seus. Deus sabe cuidar da nossa vida. Devemos ter todos os cuidados, como temos falado de maneira reiterada com a igreja. Mas isso não significa que nós devemos entrar nesse turbilhão de ameaças e nos esquecermos que somos o Senhor, nos esquecermos que nós estamos protegidos debaixo das suas asas e que essa tempestade vai passar e nós seremos preservados. O Senhor guardará a nossa vida porque nós somos dele. Não entendemos a gravidade da desobediência e o quanto o pecado fere a Deus. Não há nada mais grave do que o pecado que é contra Deus. A pandemia que vivemos não é mais grave do que o distanciamento de Deus pelo pecado. Aliás, a doença e toda sorte de males decorrem do distanciamento de Deus pelo pecado. Apenas em períodos de grave ameaça, porém, como presente, é que o homem lembra-se que sua segurança é frágil e que sua vida é nada. O juízo de Deus reflete sua indignação pela rebelião do homem, o qual, em sua arrogância, pensa que tem a administração irrestrita de sua vida. Então, nesse período que nós vivemos, nós temos visto claramente que é um juízo pelo exercício dessa liberdade, um exercício pecaminoso, um exercício de desobediência, um exercício de distanciamento de Deus. E não é o caso da igreja. Nós sofremos com essa circunstância, eu repito, mas nós não podemos ter uma resposta puramente humana, puramente civil, para uma luta espiritual que tem sido travada nesse período. E o que nós exortamos à igreja, a todos nós, porque todos nós sofremos, estamos com as nossas famílias nos nossos lares, com os nossos filhos, temos visto toda essa pressão sobre a nossa vida, mas o que nós temos a plena certeza pela palavra de Deus é que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não podemos entrar nesse círculo de ameaça, entrarmos nesse ciclo de ameaça e, de repente, nós nos esquecemos qual é a nossa origem, quais são as promessas que existem sobre a nossa vida, a obra que Deus tem no nosso ministério, particularmente na nossa vida e em nossas famílias. Se Deus tem uma obra para realizar através da nossa igreja e em nossa geração, Ele fará. E para que isso aconteça, há necessidade que Ele preserve a sua igreja, que Ele preserve aqueles que são dele, que Ele preserve o seu exército, os seus soldados, e que nós possamos testemunhar essa bênção, possamos testemunhar essa vitória. Então, nesse primeiro ponto, precisa ficar muito claro, desde o início, como um exemplo e como um testemunho para toda a humanidade, que há um limite no exercício da liberdade de cada um de nós. E quando o homem fere esse limite, quando o homem ultrapassa esse limite, quando ele excede esses limites, então Deus age com juízo. Foi assim com o dilúvio,
foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com os cananeus. Então nós louvamos o nome do Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar claro para os irmãos, e que é importantíssimo que nós entendamos, o domínio de Deus sobre todas as coisas e a prestação de contas do homem. Então, Salmo capítulo 33, versos 1 a 15, diz assim a palavra de Deus. Salmo capítulo 33, versos 1 a 15. Exaltai ou exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. As Escrituras revelam que Deus tem o domínio de todas as coisas, isto é, a supremacia em dirigir e governar todas as coisas criadas pela imposição de regras que os exigem a obediência do homem sob pena de punição. Vejamos alguns exemplos bíblicos a partir da vida do livro de Daniel e da própria vida de Daniel, quando servia no palácio de Nabucodonosor. Então, nesse segundo ponto, nós precisamos entender que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus não perdeu o domínio sobre a terra. Deus não perdeu o domínio sobre a criação. Nesse momento de tanto clamor, de tanto pânico, né, de tanta histeria social, essa reclusão que nós vivemos, essa ameaça constante, não atingem o Senhor, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Eu repito, e esse domínio significa a supremacia que Deus tem em dirigir e governar todas as coisas, segundo algumas regras que ele mesmo colocou ao homem para que houvesse obediência. E quando gera a desobediência, quando há desobediência, há punição. Mas Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus está dominando sobre todas as coisas. Toda essa circunstância, não apenas no nosso país, mas em todos, né, os países do nosso planeta, Deus está no domínio de todas as coisas e no controle de todas as coisas. E é o que nós vemos na palavra de Deus. Em Daniel capítulo 2, versos 19 e 22, veja o que diz o texto. Daniel capítulo 2, versos 19 e 22, fala, os irmãos conhecem a história, quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor sobre aquela estátua, aquela grande, imensa estátua. Ele diz nos versos 19 e 22, então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então nós vemos aqui nesse período, no exemplo da história de Daniel, como Deus tem o domínio de todas as coisas. Também em Daniel capítulo 4, temos também o mesmo exemplo, a mesma história, quando Nabucodonosor teve aquele sonho daquela grande árvore no meio da terra. Olha o que diz a palavra de Deus, versos 10 a 17. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Quem está falando é Nabucodonosor. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra.
A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Ainda dentro deste mesmo texto, no capítulo 4 de Daniel, versos 23 a 25, diz assim a palavra de Deus. Agora aqui as palavras de Daniel. Quanto a que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E ainda no capítulo 4, versos 34 a 37, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então veja, nesse exemplo de Nabucodonosor, que ele reconhece, e essa é a revelação do sonho, que o Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. Ele tem um domínio de todas as gerações, em todas as gerações, e sobre todos os homens. Veja que essa experiência foi com o grande rei daquela época, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, no exemplo daquele homem, o homem mais poderoso daquele momento, nós temos um testemunho para todos os demais homens, que o Senhor tem em suas mãos o controle de todas as coisas, porque ele tem o domínio da sua criação. Ele tem nas suas mãos a supremacia de todas as coisas, para dirigir, para orientar, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. E por último, nós temos aqui mesmo em Daniel, no capítulo 5, os irmãos se recordam, na época do reinado de Belsazar, quando ele fazia aquele grande banquete e aparece aquele escrito na parede, e ele fica totalmente desesperado para entender o que estava acontecendo. E eu gostaria apenas de ler o final desse capítulo 5 de Daniel. Vamos ler o versículo 23. Pode ser o versículo 22, os versículos 22 e 23. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto,
deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Veja como Deus se dirige a Belsazar, um rei babilônico que não tinha absolutamente nenhuma relação com Deus, com ele. O que ele fala? Ele diz que a sua mão, ele diz no verso 23, que Deus possuía em suas mãos a vida e todos os caminhos de Belsazar. O que isso ensina para nós, Igreja de Cristo? Que a vida dessas autoridades, todas as decisões dessas autoridades, tudo o que reflete, na verdade, em nossa vida, porque eles foram levantados para administrar cada um a sua nação dentro da sua soberania, que demonstra isso? Que também, na figura de Belsazar, esses homens estão dentro de um limite estabelecido por Deus, estão debaixo desse domínio de Deus sobre todas as coisas. E se Deus falou assim com Belsazar, falou assim com Nabucodonosor, é porque a esses reis, a essas autoridades, cabe prestar contas ao Senhor, cabe prestar contas a Deus, cabe prestar contas. Deus governa sobre todos os homens, incluindo autoridades, reis e governantes, manifestando seu domínio e seu direito de reger toda a criação, que dele depende para subsistir, que é o que Paulo fala lá no Areópago. Depois os irmãos leiam lá em Atos capítulo 17, a partir do verso 22. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. O Senhor dá respiração para todos os homens. O Senhor mantém em suas mãos todos os homens. Foi a mensagem de Paulo para aqueles homens diante daquele ambiente de idolatria. O domínio de Deus sobre todas as coisas está expresso em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, referindo-se a Cristo, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Segundo Paulo, Cristo é o mantenedor de tudo, porque é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para servi-lo, para servir a Cristo. Nessa qualidade, Deus tem o direito, Cristo tem o direito de ordenar e disciplinar a criação que tem a sua digital. O homem, por sua vez, deve prestar contas a Deus pela forma como gerencia a sua vida. Então, lembram lá de Romanos, aqueles atributos invisíveis de Deus, tudo que foi criado, todo o testemunho da criação. A criação possui o digital, a digital de Deus. Possui um grande testemunho do Senhor, desse soberano, supremo Criador, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. A criação serve a Deus. A criação testemunha ao Senhor, porque foi criada para dar esse testemunho a respeito desse poder e dessa soberania. E o homem, por sua vez, também como um ser criado, deve gerenciar a sua vida dentro desses limites estabelecidos por Deus. Agora, um detalhe importante: se considerássemos que a humanidade está sujeita ao acaso, ao destino e ao acidente, estaríamos admitindo que Deus não tem o domínio e o governo sobre tudo e sobre todos, contrariando a doutrina bíblica. Portanto, esta pandemia está debaixo de um controle e de um propósito divino, seja manifestando juízo para os ímpios, seja manifestando salvação para os justos, em Cristo Jesus. Portanto, o momento é de serenidade, equilíbrio e esperança para a Igreja de Cristo. A angústia e a incerteza provenientes da ansiedade devem ser lançadas no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós, que é o que Pedro fala na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja que Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é parte da ansiedade, mas tudo o que possa causar a nós incerteza, insegurança, essa tristeza por esse momento que a gente não sabe, é um momento desconhecido, nós não sabemos como ficaremos amanhã, como nós retornaremos, como estaremos na igreja. A ordem de Deus para a igreja é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada uma de suas ovelhas. E Ele preparará todas as coisas para que a gente possa retornar à nossa comunhão e cultuarmos o seu nome.
ao invés de perturbação e abatimento, devemos lançar nossa esperança em nosso Senhor Jesus, que é o que diz o salmista, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. Está lá no Salmo 42. Devemos colocar nosso coração no Senhor, em oração, em meditação na palavra, impondo à nossa alma um silêncio reverente, que não demonstra indiferença ou descaso, mas fé piedosa e vivificante em Deus. Se nós permitirmos que a nossa alma tome o controle dessa situação, nós vamos cair em desespero, nós vamos cair nessa desesperança, nessa ansiedade, nessa incerteza, nessa perturbação, nesse abatimento, e nós não podemos permitir isso. A Igreja de Cristo não pode permitir isso. Por isso, a ordem de Deus para nós, para a nossa igreja, é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Agindo assim, toda essa perturbação, todo esse abatimento, toda essa ameaça estará debaixo de um controle espiritual, estará debaixo de um equilíbrio espiritual, porque este é o momento que nós devemos viver, um momento de serenidade, um momento de equilíbrio e um momento de esperança. Nós somos de Cristo, nós somos o Senhor. Nós não devemos entrar nesse turbilhão, sabe? Entrar nesse desespero como se nós não tivéssemos esperança. Davi diz assim: a minha esperança é o Senhor, tu és a minha esperança, e eu que espero, Senhor, tu és a minha esperança. Ele diz no Salmo capítulo 39, então que possamos também dizer ao Senhor dessa maneira: Senhor, e eu que espero, ou que me espera, Senhor, tu és a minha esperança. Não me deixarei abalar, não me deixarei abater. E quando a minha alma ficar perturbada, a minha alma ficar perplexa, abatida, desesperada, eu me encaminharei aos teus pés, eu me prostrarei aos teus pés, colocarei o meu coração no Senhor e exaltarei os cuidados do Senhor pela minha vida e pela minha família. Isso evidentemente não nos desobriga daquilo que compete a nós, como temos falado, todos os cuidados que competem a nós, mas também temos dito, isso tudo dentro de um limite. Faça em paz, faça em alegria, faça em esperança, porque essa circunstância, essa situação foge do nosso controle. E se foge do nosso controle, nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor, para que Ele assuma o controle da nossa vida, Ele assuma o controle da nossa família e possamos ter paz, possamos ter esperança, porque essa é a exigência bíblica. Por isso, eu digo aos irmãos, nesses momentos de restrição, nesses momentos de isolamento, orem diariamente, dediquem uma parte do dia para a leitura bíblica. Nós sabemos que não é um período fácil, é um período difícil, mas é uma exigência para cada um de nós. Pertos da oração, pertos da palavra, estamos pertos do Senhor. Longe da oração, longe da palavra, pertos do noticiário, pertos dessa ameaça, nós só temos desesperança, nós só temos desespero, abatimento e perturbação. Mas eu digo aos irmãos, em nome de Jesus, por isso eu falei aqui no finalzinho, devemos colocar nosso coração no Senhor, em oração e meditação na palavra, impondo à nossa alma um silêncio reverente, que não demonstra indiferença ou acaso ou descaso, mas fé piedosa e vivificante em Deus. Então é o momento de nós falarmos como o salmista: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Então louvado seja o nome do Senhor. Coloque a tua vida, coloque o teu coração diante de Deus, coloque a tua família, coloque os teus filhos e silencie a tua alma, para que ela não se exceda e de repente você esteja agindo e reagindo dentro desse contexto de tanta desgraça, de tanta má notícia. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, ajuda a tua igreja, ajuda as nossas vidas nesses períodos tão difíceis, Senhor. Dá-nos da tua graça, sustenta-nos com a tua destra poderosa, Senhor, que possamos ter na tua palavra, que possamos ter na comunhão contigo em oração, momentos de paz,
momentos de reflexão, de serenidade, equilíbrio e esperança. Ajuda a tua igreja, livra a tua igreja, livra as nossas vidas, Pai, daquilo que foge ao nosso controle, daquilo que foge, daquilo que é competência nossa. Nós depositamos em Ti a nossa esperança, depositamos em Ti a nossa vida. Ajuda-nos, nós oramos e abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos. Assim nós Te exaltamos e Te glorificamos no poderoso nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Todo domingo eu trarei uma mensagem para a igreja em forma de estudo, mais ou menos nesse um período curto. Que o Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado. Novamente eu repito, dedique uma parte do domingo de manhã para que você ouça a mensagem, para que você possa meditar na palavra de Deus, reflita nos textos bíblicos e nós possamos manter firme a nossa convicção no Senhor e a nossa posição no Senhor. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, os teus filhos, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe, irmãos, a igreja de Cristo espalhada por todo este planeta. E Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.